Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, falando do profeta Naum. Que tarefa esse profeta pegou? Que missão Deus deu para este homem enfrentar a poderosa cidade de Nínive e os seus poderosos reis? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Atravessando os portões da cidade, sentiu o grande impacto da cidade de Nínive. Suas muralhas colossais erguiam-se como os ossos de um titã caído. As suas ruas largas fervilhavam com mercadores e soldados e cidadãos embriagados pelos prazeres do dia. O ar era pesado com o cheiro de incenso queimado nos templos, misturada ao odor de carne assada nos banquetes constantes. Ele avançou até a praça central, onde os pregadores e os artistas de rua se reuniam para entreter a multidão. Com um profundo suspiro, tomou coragem e começou a falar. Nínive, cidade de perversidade e sangue, o Senhor Deus viu as vossas obras e as vossas maldades subiu até o céu. Arrependei-vos, pois grande é a vossa culpa. O juízo de Deus virá como fogo entre vós, e ninguém escapará. No início ninguém lhe deu atenção. Os transeuntes passavam apressados, absolvidos nas suas rotinas. Um grupo de jovens riram, zombando da sua voz firme e das suas vestes empoeiradas. Um homem embriagado arremessou um pedaço de pão velho nos pés de Naum, dizendo: outro lunático, quantos profetas más virão nos amaldiçoar? Riu-se um mercador gordo, disse que um dia veio um tal de Jonas, nos pregou o arrependimento e vejam só, continuamos aqui, Nínive nunca cairá. Acrescentou um velho sacerdote, cuspindo no chão, mas não se intimidou. Seu peito queimava com um zelo incontrolável. Ele ergueu a voz, bradando contra os templos profanos, contra os juízes corruptos e contra os sacrifícios de inocente nos altares dos ídolos. O tom da sua pregação logo chamou a atenção. Algumas pessoas pararam para ouvir o seu semblante tomado pela dúvida. A notícia se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, os sussurros do novo profeta chegaram ao ouvido dos nobres, dos sacerdotes e, por fim, do próprio rei de Nínive. O monarca, um homem do olhar severo e barba bem aparada, ouvia as informações do seu conselheiro enquanto se banqueteava em sua câmara dourada. Majestade, há um homem no mercado, um hebreu chamado Naum. Ele clama contra a cidade, diz que o seu Deus trará destruição. O rei arqueou uma sobrancelha desinteressado. Quanto como eles já vieram,
quantos amaldiçoaram as nossas muralhas e julgaram o nosso fim. Respondeu: esse é diferente, meu senhor. Ele não pede ouro, ele não pede comida, ele fala com a convicção de um homem que já viu o fim e algo mais. O rei ergueu os olhos agora atento. O que? O conselheiro hesitou antes de continuar. Majestade, lembro-me de um sonho que o meu avô, um sacerdote real, interpretou para a vossa família. Ele disse que um dia um homem de vestes humildes surgiria e que a sua voz ecoaria como um trovão antes da queda da cidade. O rei ficou em silêncio. Um desconforto cresceu dentro dele. Um fragmento de lembrança esquecido por anos agora surgia. Ordene que os meus guardas vigiem este profeta, disse ele finalmente. Quero saber tudo sobre ele. Se trouxer apenas confusão, elimine-os. Mas se for algo mais, o rei não terminou a frase. Ele se recostou no seu trono, fitando nada, enquanto as palavras de Naum começaram a ecoar na sua mente. Na praça, sobre olhar atentos de guardas ocultos, Naum continuava a pregar, mas ele ainda não sabia que em breve seria chamado à presença do homem mais poderoso de Nínive. A lua despontava no horizonte quando Naum foi arrastado para um beco. Estreitou as suas sandálias, raspando sobre as pedras frias. O impacto contra a parede tirou-lhe o fôlego por um instante, mas ele manteve-se firme. À sua frente, uma figura encapuzada pairava em uma penumbra. Os olhos atentos, a mão pousada sobre o punho de uma adaga. Você deveria fugir o quanto pode. Profeta, a voz era grave, mas não hostil. Não bateu o pó da túnica e ergueu os olhos, encarando o desconhecido com serenidade. Fugir? Quem foge é aqueles que temem a verdade. O homem hesitou. Por um momento, pareceu ponderar se deveria continuar ali ou desaparecer nas sombras. Você não entende. Nínive não é apenas uma cidade corrupta. Não é apenas uma cidade forte. Há algo escondido em suas fundações. Algo que jamais deveria ser perturbado. Não desviou o olhar. Aquela afirmação despertava a sua atenção. E você? Perguntou calmamente. Se sabe disso, por que está aqui? Por que se importa? O desconhecido respirou fundo e então retirou o capuz, revelando-se um rosto jovem, mas marcado pela inquietação, e disse: meu nome é Malik. Observando o profeta com a mistura de receio e curiosidade. Eu sirvo aos templos do rei como escriba. Conheço os registros da cidade, conheço as suas leis e sei que em algum lugar
Há segredos enterrados que ninguém ousa mencionar. Naum cruzou os braços e disse: então você já sabe do destino de Nínive. Malik desviou o olhar como se tentasse evitar aquela verdade. Ouvi histórias de reis antigos que fizeram pactos sobre templos erguidos e sobre ossos de inocentes. Há cavernas sobre o palácio, passagem que ninguém se atreve a explorar. Registros que foram apagados das tábuas de argilas como se nunca tivesse existido. Naum deu um passo à frente, sua voz carregada de um tom profético, e nunca se perguntou o que exatamente jaz enterrado sobre esta cidade. Malik sentiu um calafrio percorrer a sua espinha. Tudo que aprendeu desde criança lhe dizia que Nínive era indestrutível. Um império erguido para durar toda a eternidade, mas algo dentro dele, um instinto que ele não poderia ignorar, gritava que Naum falava a verdade. E Naum perguntou: se você sabe de algo, Malik, agora é hora de falar. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, esta história nos tira o fôlego. É excepcional. Amanhã faremos o continuamento dela. É necessário conhecer a história da humanidade, os seus erros, as suas quedas, para nós nos basearmos como estamos andando hoje. A história do profeta Naum é de muita coragem e muito temor a Deus e obediência, porque ir pregar contra uma cidade cujo o rei era imbatível seria muito difícil para um homem que era apenas um escribas. Mas mesmo assim, ele obedeceu à vontade de Deus e foi pregar a destruição da cidade de Nínive. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!